Olá! A meditação de hoje é no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 8 e 9, que diz o seguinte: Oi gente, eu me chamo Dani D. Se você é novo no meu canal, você se inscreve e dá o seu like e comenta o que você achou da nossa reflexão. A meditação de hoje diz o seguinte, no livro de Isaías 55, verso 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Quando a palavra de Deus diz o seguinte, através de Isaías, do profeta Isaías, que porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, isso está querendo dizer que os pensamentos de Deus é muito mais além do que os nossos pensamentos. Os caminhos do Senhor é muito mais além do que os nossos caminhos. Muitas vezes nós trilhamos um caminho que não é o caminho de Deus. Muitas vezes nós trilhamos caminhos que não é o caminho que Deus escolheu para nós. Quando Isaías fala aqui, olha só, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor, é exatamente porque os pensamentos do Senhor é muito mais além do que os nossos pensamentos, é muito mais além, os sonhos de Deus é muito mais alto do que os nossos sonhos. Muitas vezes nós pensamos algo e Deus diz assim, não, eu não quero esse algo para você, porque você pode se quebrar lá na frente, você pode se acidentar lá na frente, você pode quebrar a cara lá na frente, e muitas vezes nós insistimos em algo que não convém para Deus. Deus ele conhece, Deus ele é onipotente, Deus ele é onisciente e ele é onipresente, ele sabe todas as coisas, ele sabe o nosso futuro, nosso presente, nosso passado. Então, se ele é esse Deus que sabe todas as coisas, ele sabe que o sonho dele é muito mais além do que os meus. Agora, por que nós somos teimosos? Porque nós ficamos com ansiedade, pensando em algo que talvez não venha ser bom para nós. Quando ele fala no livro do profeta Isaías, no versículo 9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, ele continua dizendo exatamente porque tudo que vem de Deus é melhor para nós. Ou seja, Deus ele só dá o melhor para nós. Deus ele só faz o melhor para nós. Deus ele é uma propriedade para as nossas vidas que só vai fazer o que será interessante para mim e para você. Deus ele não vai nos dar qualquer coisa, ele só vai nos dar coisas boas. Um exemplo meu, eu posso dizer, uma vez mesmo eu quis comprar um carro e eu dirigia muito com o pé muito baixo. E outro momento, Deus me mostrou que ali não era o momento. Deus ele fez eu aprender a dirigir, me tranquilizar, ficar tranquila, ficar calma, ficar serena para eu poder de fato ter o carro, de fato poder andar com o carro com maior tranquilidade. E assim em nossas vidas nós precisamos ter alguma coisa ou um bem material, ou um sonho, ou um projeto no tempo certo, para assim poder usufruir dessa benignidade do Senhor, dessa bondade do Senhor para as nossas vidas. Muitas vezes nós queremos muito algo, desejamos muito algo, um casamento, por exemplo. Mas será que o casamento com 20 anos, com 19 anos, será que convém? Será que esse tempo de 20 anos, 19 anos não é o tempo de estudar? Muitos jovens, muitos adolescentes desejam namorar, noivar e casar. Só que muitas vezes atropelam as ordens, atropelam os fatores. E aí é que tá, vê o filho antes do tempo, vê uma situação, um desemprego antes do tempo, não consegue sustentar a sua família. Deus ele não vai fazer nada que faça a gente nos entristecer. Deus não vai fazer nada com que a gente venha a se abalar. Mas Deus faz situações, cria situações para que a gente aprenda, para que a gente possa aprender com a construção de Deus para as nossas vidas. Um bom casamento é no tempo certo, depois dos estudos, depois de uma conclusão, depois de uma vida saudável, depois de uma boa edificação no lar, certo? Meus pais mesmo sempre me ensinaram, olha, estude, filha, para você ser bem-sucedida. Estude para você se tornar alguém na vida. Eles não falavam isso porque eles queriam o meu mal. Não, eles falavam isso porque eles queriam o meu bem. E assim é os pensamentos de Deus para nós. Assim é os pensamentos e sonhos de Deus para nós. Quando o profeta Isaías coloca
que os sonhos de Deus são mais altos que os nossos, é exatamente isso. Os sonhos de Deus é mais alto que os nossos. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. A vontade de Deus sempre será melhor para nós. A vontade de Deus sempre será muito mais além do que os nossos pensamentos. E esse momento que nós estamos vivendo em casa, nós temos que pensar nos sonhos de Deus, que é muito mais além, é muito mais alto. Quando passar esse período da pandemia, de quarentena, a gente tem projetos para fazer, nós temos sonhos para completar. E aí é que tá, muitas coisas ficaram paradas, mas temos que dar continuidade. E continuidade na vontade do bom, do perfeito e agradável sonhos de Deus, tá bom? Que essa seja a nossa reflexão de hoje para você que está aí me assistindo. Se inscreve no meu canal, dá o seu like e comenta o que você achou dessa reflexão. Que os sonhos de Deus e a vontade de Deus na minha vida e na tua vida possam ser muito mais além daquilo que nós desejamos, porque o além de Deus é muito mais alto do que os nossos pensamentos. Beijo bem grande, Deus te abençoe, paz de Deus.